Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro seminário de pesquisa em Educação Matemática de 2024. Na tarde de hoje, recebemos o professor Fred Gonzalez e a professora Liédia Lira da Silva Cunha. Vou apresentá-los para que possamos dar início à nossa atividade de hoje. O professor Fred Gonzalez possui doutorado em Educação pela Universidade de Valência, na Venezuela. É professor aposentado na Universidade Pedagógica, também na Venezuela. É coordenador, fundador do Núcleo de Investigação em Educação Matemática, Dr. Emílio Medina, e do Centro de Investigação em Educação Matemática. Foi membro associado do Comitê Latino-Americano de Matemática Educativa, professor visitante da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de 2017 a 2021. Atualmente, é professor do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto, atuando na linha de pesquisa Processos de Aprendizagem da Matemática, né? Recém-chegada à Universidade Federal de Ouro Preto para contribuir e muito com o programa de Educação Matemática. Fred, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. A professora Liédia Lira da Silva Cunha, seja muito bem-vinda, professora. É doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, atuando na linha de pesquisa Educação, Formação e Profissionalização Docente. É pesquisadora do grupo de pesquisa Rede Territórios Inteligentes e Sustentáveis no âmbito social e educativo. Pesquisadora também do grupo de pesquisa Formação Docente. Atua na área de ciência, de linguagens e tecnologia, trabalhando com temas relacionados à metacognição e às múltiplas linguagens no processo de ensino e aprendizagem na educação básica. Atualmente, é professora, formadora do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy. Seja bem-vinda, professora.
tá? Para Obrigada, essa nossa professora. tarde de trabalho, de lançamento, esse momento tão especial. Com a palavra, então, o professor Fred e, em seguida, a professora Liédia. Muito boa tarde a todas e a todos, principalmente as escultoras e escultores que são autores e autoras do livro que está nos convidando para esse momento tão especial para cada um de nós. Quero expressar meu agradecimento ao grupo de pesquisa GIEM da Universidade de Brasília, nas pessoas da professora Raquel, da professora Regina, da professora Cleia e de todos aqueles componentes desse importante grupo de estudos na educação matemática brasileira e latino-americana. Também quero agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto, particularmente seu programa de pós-graduação em educação matemática, por ter aceito o nosso convite para ser parceiro desse lançamento no contexto do seminário do Grupo GIEM da Universidade de Brasília. Quero dizer que gostaria de falar muitas coisas, mas estou preferindo passar a palavra para vocês todos e todas, porque sei que esse é um momento muito especial, onde cada um de vocês tem muito para dizer, por conta das vivências que ainda temos, por ter conseguido conquistar esse momento de produzir um livro e agora lançar para a comunidade toda, não só do Brasil, sino do mundo, pela via das tecnologias mediáticas que estamos usando. Boa tarde a todas e a todos, e mais uma vez agradeço a Raquel, a Regina, a todo o grupo de da Universidade de Brasília, por ter nos acolhido tão carinhosamente para que nosso livro tenha esse acompanhamento e tenha essas madrinhas tão especiais como são Raquel e Regina. Liédia, muitíssimo obrigado por você ter aceito essa responsabilidade de expressar pelas suas palavras todo o sentimento e toda a afetividade que o grupo de autores e autoras, escultores e escultoras que fizeram possível esse livro, poderiam dizer eles mesmos. Você tem um grande compromisso agora com todos eles, com nós, de recolher na sua fala essa alegria, essa satisfação de nós estar todos e todas aqui nessa tarde. Muitíssimo obrigado e passo a palavra para você, Liédia. Obrigado. Muito obrigada, professor Fred, obrigada, professora Regina, obrigada também à professora, vamos lá, são muitos nomes, a professora Regina, a professora Raquel, né, que tão bem aceitou fazer parte desse grandioso, pelo menos para nós, autores e autoras desse livro, né, essa obra grandiosa que foi escrever nossas autoesculturas, né? Foi um momento ímpar, foi um momento especial, não só no momento da produção, desde a primeira aula do professor Fred, né, na disciplina, quando começamos a enxergar um ser humano tão especial que foi o professor Fred em nossas vidas. Um ser humano sensível que nos levou também a desenvolver, a aguçar cada vez mais essa sensibilidade.
E a gente foi, a partir das nossas experiências, deixando um pouco, ou se não muito, de nossa sensibilidade. Eu quero também agradecer muito a todos os colegas, autores e autoras, que embarcaram, né, nessa jornada que foi por muitos e muitos momentos de grande emoção, de grande alegria, de grande tristeza também, porque alguns rememoraram momentos difíceis, né? Mas uma tristeza que foi logo em seguida abarcada pela alegria de estar ali registrando com um novo olhar, com um olhar maduro, com um olhar atento, com um olhar que começou a enxergar aquela escrita, mesmo nos momentos tristes, como algo que foi um grande aprendizado. E aí, professor Fred, eu agradeço imensamente ao senhor por ter nos dado essa oportunidade. Agradeço a cada autor e cada autora, né, que embarcaram nessa jornada e fizeram essa obra acontecer, que eu faço questão de mostrar, né, a obra aqui propriamente dita, o nosso exemplar, né, que recebemos numa noite tão especial e que foi um pré-lançamento, né, feito somente por nós, e que foi um momento muito emocionante. Quero deixar registrado aqui para o público que se encontra presente, né, que nesse momento desse pré-lançamento que nós fizemos, somente entre nós, autores, autoras e o professor Fred, a esposa do professor Fred, que também esteve presente, foi um momento muito marcante. Marcante em todos os sentidos. Marcante porque estávamos ali recebendo uma obra-prima, recebendo impresso, de forma impressa, todas não todas, mas uma boa parte de nossas memórias e vivências. Mas também foi marcante porque foi o dia em que nós nos conhecemos presencialmente, porque o nosso convívio inicial, durante toda a disciplina, foi de forma online, foi por meio de aula virtual, porque estávamos naquele momento, né, vivenciando ainda uma pandemia. E aí não tivemos a oportunidade de vivenciarmos, de compartilharmos as experiências de forma presencial, nas salas de aula da universidade, que tanto apreciamos, que tanto amamos e que tanto temos orgulho de fazer parte. Então, essa noite do pré-lançamento foi esplendidamente, mas assim, fenomenalmente, um dia marcante, também por esse motivo. E aí, quando eu recebo por parte do professor Fred a responsabilidade de estar hoje aqui, fazendo parte deste momento, representando de alguma forma, porque não tem como representar de verdade, né? Mas representando de alguma forma todos os colegas que estão neste livro, que externalizaram suas experiências. Então, quando eu recebo esse convite, fiquei apreensiva, mas fiquei muito feliz, porque eu ainda tinha tanto que dizer, né? Mas não cabe, às vezes, naquele momento que foi dito pela primeira vez. E hoje, quando eu me deparo com esse grandioso dia, que para mim também está sendo um segundo grandioso né, dia, eu vejo a oportunidade de falar um pouquinho mais. E aí, o que acontece? Eu não sou muito boa, né? Eu tive receio de não deixar tudo que eu gostaria de deixar, ou pelo menos boa parte do que eu gostaria de dizer aqui hoje. E aí, desde o momento que eu recebi o convite, eu comecei a preparar o material. E tendo, né, como fiquei sabendo mais ou menos o tempo que eu teria para isso, professor Fred, eu organizei dentro desse tempo. E lembro que no momento eu perguntei ao professor Fred, mas, professor Fred, estou honrada pelo convite, mas o que exatamente eu posso dizer ali? E ele mandou falar com a alma, com a minha sensibilidade, o que eu quisesse. E aí,
com receio de improvisar e no improviso não ser tão bom, porque eu não sou tão boa em improviso, eu preparei um pequeno texto, que aí é onde eu peço, neste momento, licença a todos os participantes, peço licença ao professor Fred, peço licença às professoras Raquel e a professora Regina, para compartilhar esse texto que eu escrevi, para me sentir um pouco mais à vontade para representar todos os meus colegas autores e autoras desta obra. No arquivo, né, em que eu coloquei esse texto, vou descrever um pouquinho aqui, o primeiro slide é o slide justamente do lançamento, né, o card do lançamento do nosso livro. No segundo slide, eu coloco a capa do livro propriamente dito, né, dito, e com dizer lançamento, com dia, local, hora. E aí, no terceiro slide, eu começo o que eu me preparei para dialogar hoje com vocês. Vamos à leitura. Era uma manhã de quarta-feira, mais precisamente, dia 10 de fevereiro de 2021, por volta das 9 horas da manhã, em mais um dia de incertezas. Incertezas de ter ou não ter saúde, incerteza da tranquilidade, incerteza de ter harmonia e, principalmente, a incerteza da continuidade da vida, pois estávamos em pleno contexto pandêmico em virtude da Covid-19, que se assolou no mundo. Lá estávamos nós, todos em seus computadores, celulares ou tablets, aguardando o primeiro encontro do que seria um lindo dia e de um vibrante componente curricular, cuja proposta mudaria nossa relação com as linguagens, com as artes e com a ciência. Lá estávamos nós, quando uma tela grande se abria e nela estavam várias janelinhas abertas, deixando surgir vários rostinhos ansiosos e cheios de brilhos resplandecentes. Naquele momento, nos deparamos com a voz suave, meiga e humanamente linda, cumprimentando a todos e a todas, irradiando um brilho forte e, ao mesmo tempo, sensível, nos envolvendo numa dinâmica democrática por excelência, com a qual fomos ganhando espaço e oportunidade de sermos ouvidos, desafiados e estimulados para a produção de nossas autoesculturas. Abre parêntese, Brito, Alexandra e Gonzalez, Fred Henrique, 2023, página 19. Era o professor Fred Henrique Gonzalez. Nesse instante, fomos invadidos por um sentimento de muita paixão por aquele que se revelou como um verdadeiro ser iluminado de simpatia e conhecimento. Aquela voz doce nos dava boas-vindas e nos apresentava um novo mundo acadêmico, um mundo de estudos, pesquisas, partilhas, um mundo de deleites, de aventuras, de socializações de expectativas e de reflexões. Estávamos adentrando no túnel dos, abre aspas, tempos de afetos e de contemplações de experiências, fecha aspas, professor Fred Gonzalez, né, 2023, página 14. Do início ao fim, o professor Fred nos apresentava a pesquisa como, abre aspas, a interpretação do que vivemos, fecha aspas, notas de aula de Liedja, 2021. Não seria, portanto, diferente nos depararmos, de repente, com a ideia desta obra,
tão ricamente produzida por seus estudantes do componente curricular Pesquisa em Educação, Pensar e Organizar o Conhecimento, ministrado pelo professor Fred em 2021, durante as aulas do mestrado e do doutorado em Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Uma obra fascinante que, com muita persistência, por parte dos autores e das autoras, ia se delineando sob a aguçada orientação do professor Fred. Ia se tornando uma obra produzida pelo viés da sensibilidade. Os que fomos nos constituindo ao longo dessas autoesculturas escritas nos possibilitou reviver momentos que foram cruciais para nos tornarmos quem hoje somos, pois nos revelaram que dentro de cada um de nós há um potencial em evidência, cuja escrita se revela como, abre aspas, uma espécie de revolução interna, uma latente necessidade de redefinição de trajetos, fecha aspas, abre parênteses, Souza, Kilma, 2023, página 83. Nesta obra, ousamos provocar o leitor por meio do, abre aspas, ato de esculpir a si mesmo, que consiste em um movimento marcado por medos, sentimentos, reflexões, questionamentos, avanços e descaminhos, fecha aspas, abre parêntese, Neto Francisco, 2023, página 69. Foi na tessitura dessas autoesculturas escritas que muitos questionamentos foram surgindo, como a prova concreta do quanto ainda não nos conhecemos, mas que a partir de muitas reflexões podemos nos conhecer, pois por meio dessas reflexões profundas, adentramos-nos em nós mesmos e nos perguntamos: como revelar minha trajetória de vida, de formação docente, de ser humano como sujeito complexo e líquido, fecha aspas, Cunha Liédia, 2023, página 125. Narrar nossas trajetórias não foi nada fácil, uma vez que nos sentimos imersos a momentos tão nossos e, ao mesmo tempo, tão dos outros, pois, abre aspas, ao narrar fatos, experiências, sejam agradáveis ou dolorosas, nos ajudam a entender melhor a vida, quem somos, como nos constituímos, fecha aspas, Medeiros, Maria de Lourdes, 2023, página 169. E dessa forma, ficamos convictos de que tudo o que vivemos só é possível de ser vivido porque vivemos com os outros. Portanto, são momentos meus e dos outros. E nesta obra, registramos eternamente, por meio de autoesculturas escritas, nosso ser constituído pelos outros, com os outros e para os outros. Portanto, convidamos a todos e a todas a se deleitarem nessa obra com a qual autoesculturamos o nosso ser. Obrigada, professor Fred. Obrigada, professora Raquel Dor e Regina Pina. E obrigada, meus colegas autoescultores e autoescultoras. Eu encerro o texto aqui, mas eu sinto a necessidade de detalhar um pouquinho. Se vocês tiverem observado, né, meu interesse, na verdade, em compartilhar a tela era para que vocês fossem vendo esses recortes que eu fui trazendo, né, de alguns capítulos, né, mas na fala eu fui deixando isso marcado por meio do abre aspas, do fecha aspas, do abre parênteses e fecha parênteses, porque vocês não estavam visualizando, né, porque a intenção era justamente de mostrar. A minha fala, ela foi constituída pelos meus dizeres de hoje, desse momento em que eu fui convidada a participar como representante dos autoescultores e das autoescultoras, mas foi um dizer que já havia sido construído na minha obra lá
de um dos capítulos, um dizer que também foi constituído a partir dos dizeres dos meus colegas, de alguns dos meus colegas, se não de todos, né? Para que eu pudesse hoje me sentir mais à vontade para essa responsabilidade que é imensa, né, de representar os meus colegas. Então, eu deixo aqui o meu carinho especial por cada um de vocês, autoescultores e autoescultoras, o meu carinho muito especial ao professor Fred, o meu carinho especial também por alguns colegas meus que estão aqui prestigiando esse momento que para mim tá sendo tão lindo, tão marcante, né? Eu encerro um pouco aqui a minha fala agradecendo muito, estou profundamente agradecida por este momento estar acontecendo. Profundamente agradecida por mais uma obra lançada, um capítulo dentro de uma obra tão linda, né? Que revela sujeitos de todas as artes, de todas as ciências, de todas as linguagens. Por hoje, por esse momento, é o que eu consigo externalizar para vocês e desejo sucesso, né? No restinho de minutos, de horinhas que nós temos ainda nesse evento. Muito obrigada a todos e a todas. Boa tarde, pessoal. Que fala preciosa, que palavras lindas, né? Poéticas, da professora Liédia. Mas eu também gostaria de saudar todos que estão com a gente. Boa tarde, Jean. E boa tarde, todos os escritores dessa obra tão especial. Também tem o meu aqui. Para saudar todos os escritores e seus amigos que estão participando com a gente, eu cumprimento a Fred e Liédia e falo que nós aqui temos que agradecer a vocês por termos essa oportunidade de poder festejar esse lançamento com vocês no âmbito do nosso grupo de pesquisa. É uma alegria muito grande. Esse livro, realmente ele é especial, ele traz, por meio das narrativas de pesquisadores e pesquisadoras em educação, realmente ele traz obras de arte que são chamadas de autoesculturas. São obras de arte, os textos, que dialogam com percursos da vida dos seus autores, em particular, com o momento profissional que eles estavam vivendo no momento que cursavam a disciplina conduzida pelo professor Fred. A maioria deles, se não todos, são profissionais ligados à educação. E aí, eu tive o privilégio, né, de receber das mãos do professor o Fred o livro, e eu gosto muito de biografias, portanto, ler essas narrativas, as autoesculturas, foi um deleite para mim. O que eu aprendi com elas? Isso que eu quero compartilhar aqui com vocês um pouco, o que eu aprendi com essas narrativas. Os percursos são narrados nesse livro, são diversos. Tem momentos felizes e momentos tristes, como a Liédia já mencionou. Tem momentos de desventuras. Aqui as desventuras eu coloco entre aspas, um dos autores usa muito essa palavra desventuras, né? Ele usa muito essa palavra para descrever a sua trajetória de vida escolar. Mas essas narrativas, elas reconhecem os momentos marcantes das vidas dos autores e autoras que contribuíram para o seu desenvolvimento profissional. E muitas delas trazem a confirmação das suas escolhas de um dia serem educadores, mostrando as origens para eles da vocação. Então, muitos deles parece que não tinham tido a oportunidade anterior de poder colocar isso em palavras, em um texto, e também eles tiveram a oportunidade de ampliar o entendimento das suas ações profissionais hoje a partir das suas vivências anteriores. Para alguns dos autores, gente, são 14 capítulos, né? Então, tem vários autores. Para alguns, essa escrita autoescultural foi um processo de cura interior e de aceitação das suas próprias origens. Uma das autoras destacou isso. Esse processo foi cura e aceitação das suas origens, e isso é muito bonito. E, assim, foi muito gratificante notar
que, ao final de algumas nas narrativas, a gente pôde encontrar explicitamente a seguinte conclusão: eu gosto do que eu faço. Isso foi muito bom. E outras expressaram isso de diferentes formas, expressaram isso no intuito de continuarem se desenvolvendo, de continuarem a escrever. Então, isso foi muito gostoso ao final de poder ter essa conclusão, eu gosto do que eu faço. Cada um desses autores, no seu estilo e forma de escrita, eles apresentaram sua história de vidas e tentando fazer uma conexão com as suas trajetórias profissionais ligadas à educação, e muitas delas eram ligadas a artes, né, como a música, a fotografia, a poesia, a dança. Além disso, nas autorias surgem também variadas, a gente vê na formação desses professores, variadas formações acadêmicas, como, por exemplo, tem autores nesse livro que primeiro cursaram Direito, depois Pedagogia, outros primeiro Engenharia e depois Matemática, ou Pedagogia e Ecologia, entre outros, tá? Ou seja, o Fred tinha lá no seu público, né, no seu público, entre os seus estudantes, um público diverso, mas poético, como a gente pode ver aqui pelas falas da Liédia. E esse grupo, composto de tantos materiais distintos, né, ele foi unido, ele foi moldado pela escrita dessas narrativas. Teve um ponto em comum, e isso pode ser feito mesmo remotamente, como a Lédia relatou, o curso foi à distância. Além da diversidade das áreas de atuação nessas esculturas, né, que a gente tem chance de ler quando lê essas narrativas, esse material diverso tinha pedagogos, pesquisadores e pesquisadoras de matemática, de português e daquelas outras áreas que eu tinha mencionado anteriormente, tá? E nesses campos de narrativas, nesse campo variado, surgem também temas importantíssimos, como na educação matemática, ou mesmo na educação nessas áreas, como o uso de novas metodologias de ensino, a influência de um laboratório de ensino na formação de um futuro professor. E ainda eu gostaria de destacar, muitos relataram a importância da leitura na infância desses profissionais, que fizeram com que eles tivessem gosto, se tornassem pessoas querendo conhecer mais de uma área de conhecimento. Então, a importância da leitura desse anterior, né, principalmente na infância de alguns desses autores, geraram gosto pela busca de conhecimento e contribuíram fortemente para o desenvolvimento deles como profissionais, mas desenvolvimento da escrita, na aprendizagem deles, dos seus novos conhecimentos, inclusive em aulas de matemática. Esse é um tema interessante que a gente pode até deixar para a gente conversar em outra hora, né? Ou seja, com essa leitura nós podemos aprender muito, e aí, resumindo, assim, destacando principais momentos, a importância também já destacada da Liégia desse momento de escrita das narrativas para o desenvolvimento da identidade profissional, e além disso, no contexto lá do curso, da disciplina do professor Fred, foi um espaço livre de expressão dos sentimentos, dos pensamentos, dos anseios acerca da vida profissional que foi criado dentro esse espaço foi criado dentro dessa disciplina. Essas autoesculturas descritas nesse livro, elas não são somente desabafos, tá? Muitas vezes isso aconteceu e eles foram terapêuticos, né, curativos, já mencionei anteriormente uma das autoras, né? Mas muitos ressaltaram em suas escritas, sobretudo, que a educação ela transforma histórias de vida e transforma o destino das pessoas. Então, são muito valiosas também essas experiências pessoais. Bom, Fred, eu quero te dar parabéns pelo, entre aspas, método pedagógico humanizado, isso um dos autores escreveu,
que você usou no seu curso, pela empatia e pela escuta ativa do outro que você tem desenvolvido, não só nos seus cursos também, mas nos seus relacionamentos. Com esse posicionamento, você valoriza e chama atenção que o educador, mesmo o educador matemático também, tem que considerar a pluralidade, a complexidade, as histórias de vida dos seus estudantes. E pela escrita, você tem oportunizado a fala, a expressão de cada um desses estudantes, cada um no seu estilo. Assim, eles têm a liberdade de serem. Alguns escrevem isso com muita profundidade, outros trazem isso somente uma parte que ele se sente à vontade de revelar ali das suas histórias, cada um do seu estilo. E, Fred, você tem se preocupado com as pessoas, pelas suas origens, independentemente de qual seja a origem, e com isso você tem conseguido tirar o melhor dessas pessoas, e isso a gente pode ver aqui nessas escritas, tá? O resultado, então, são essas narrativas lindas e diversas, que também são poéticas, e elas revelam reflexões profundas também de os textos que são estudados no curso. A maioria ou todas as narrativas aqui, elas fazem essa conexão de histórias da vida também com os textos que estão estudados em sala. Ou seja, as narrativas também estão embasadas teoricamente e usam diferentes autores. E por isso, parabéns a Fred, parabéns Lied aqui, em nome de todos os outros autores e autores. Eu recomendo muito a leitura para todos aqueles que se interessam pela formação de professores e que venha o próximo livro, né? Já é anunciado aqui no livro que o próximo está a caminho. Eu já estou ansiosa pela leitura. Muito obrigada pela honra de poder participar do lançamento. É uma alegria poder fazer parte desse momento e por isso eu agradeço muito, muito, meus parabéns. Agora a gente vai tentar, pessoal, aqui dando continuidade, mostrar um vídeo de um dos professores, o professor Tiago, né? Um vídeo musical. Se não conseguirmos, vocês já podem colocar aí seus comentários e se conseguirmos ou se não conseguirmos, de qualquer maneira, vamos voltar, coloquem aí seus comentários e suas contribuições que a gente vai compartilhar aqui com o Fred e com o Lied, já para comentário, tá bom? Eu queria pedir que a Cléia, por favor, passe aí para a gente alguns comentários, algumas participações do pessoal que está lá no YouTube. Só alegria, com a Maria de Lourdes, parabéns, né? A Viviane, que luz, Lied, a emoção realmente, Lied, eu tive dificuldade de entender que você teve dificuldade para escrever, porque você se expressa muito bem, parabéns. Essa fui eu. Um dos autores fala que você nos representa, Liédia. O professor Fred não poderia ter escolhido o melhor representante, então, muito bom. A Clédia está falando que é muito agradecida pela representação da Liédia. Parabéns a todos os autores, a Rosicleide está falando, Fred é afetividade, se sintam privilegiados em estar com eles. E aqui, pessoal, seria bom também, daqui a pouco, se possível, o Fred falar como que quem tem interesse no livro pode adquiri-lo. Acho que a gente podia colocar o Fred para poder falar isso. E tem mais alguma, Clédia? Oi, Fred, se você quiser complementar e falar como que as pessoas que têm interesse no livro podem adquiri-lo. Sim, bom. Liédia, eu não sei como eu vou te agradecer essas palavras tão saídas como combinamos
da sua alma. Você é assim, você expressou aquilo que você é. E todos estamos aqui contentos pela sua representação maravilhosa de todos nós. Na medida que você estava falando, eu estava também fazendo uma espécie de percurso da minha vida profissional de alguns anos que eu tenho aqui nessa correria como professor. E hoje, para mim, é um momento de reiterar que essa decisão que eu tomei quando eu tinha 8 anos e logo expressei quando tinha 13 anos, estamos falando de 60 anos para trás, foi acertada. E hoje eu estou, digamos assim, reiterando, seria como uma nova, um novo batismo, porque ter a oportunidade ímpar de contemplar o brilho dos olhos dos alunos que nós temos o privilégio de acompanhar, é uma honra que só é dada para nós, professores. E hoje é isso que está acontecendo. Ser partícipe de uma vivência, de uma alegria, de uma satisfação, de uma emoção construída a partir da participação em uma atividade acadêmica, de formação. Isso é muito valioso. No momento no qual a educação, os valores superiores da vida humana estão sendo colocados num segundo plano. No momento que o mundo inteiro está em perigo de desaparecer por conta da intolerância, por conta do desconhecimento do outro, por conta do fanatismo fundamentalista, por conta de interesses que colocam acima da vida humana interesses econômicos, políticos, religiosos, inclusive, ter esse espaço de afeto, de carinho, de amor, de alegria, é um oásis. É um oásis em um mundo tão hostil que nós estamos vivendo. E a Raquel, ela deu um destaque a uma característica que tem nosso livro e que tem, na verdade, a humanidade. Essa característica é a pluriversidade. Aqui, como ela falou, temos pessoas que trabalham com ciências, temos pessoas que trabalham com diferentes artes, temos pintores, temos fotógrafos, temos músicos e, ao mesmo tempo, professores de matemática, professores de língua e de outras disciplinas. E estamos juntos. Estamos juntos. Por que podemos estar juntos? Porque nós privilegiamos a humanidade. Nós privilegiamos em nosso trabalho
ao longo desse tempo tão difícil que nós passamos quando estávamos ministrando a disciplina, que era a pandemia horrorosa que o mundo viveu. Por um lado, estava a morte, que parecia que tinha a possibilidade de nos vencer. E, por outro lado, estávamos nós e muitos outros privilegiando a vida de cada um de nós. Uma vida que era necessário, que era justo, que era importante recuperar. A vida que cada um de nós tem vivido e que, pelo acaso, quizás não acaso, nós conseguimos converger nessas quarta-feiras que sempre cada um de nós aguardava. Podia estar acontecendo qualquer coisa, mas nós assistíamos a nossa quarta-feira para conversar e, como alguns de vocês falaram, era um momento de paz, era um momento de alegria, era um momento para se esquecer de todas aquelas situações que cada um de nós estava passando. Alguns tinham familiares doentes, outros tinham amigos que deram óbito, outros tinham problemas dentro da sua própria família. Mas essas 3 ou 4 horas sagradamente eram usadas para respirar, para harmonizar, para conciliar, para compartilhar, para encontrar sentido a todo aquilo que nós estávamos vivendo. E por que não dizer, para ter força e continuar andando, para ter o valor de permanecer esperançado, para ter a fé que as coisas sairiam bem. Alguns, em certo momento, desistiram. Eu não vou poder, eu vou sair, não vou continuar, eu não consigo, eu não posso, eu não sei como fazer, eu não tenho cabeça para pensar. E todos nós, cientes da necessidade de chegar todos juntos ao final, sempre alimentamos essa esperança, reforçamos essa chamada, mantínhamos o convite, venha, você consegue, você pode, não fique fora, entre, se mantenha, você vai conseguir. E acredito que isso foi também uma coisa importante. Todo sacrifício, entre aspas, que foi feito, valeu a pena. Estamos aqui comemorando todos juntos que o porto seguro foi alcançado. O barco chegou. Estamos todos aí felizes. Veja bem, vocês têm caracterizado o meu trabalho como humanizante, sim. Eu sempre digo para vocês que fazer pesquisa é um assunto humano mais do que técnico. Mas também tem uma teoria, digamos assim, que eu falei já em alguns casos com vocês, tem uma teoria por trás, que é uma proposta pedagógica, que vocês já devem lembrar que é a pedagogia da sedução, que é aquela pedagogia que seduz, no sentido etimológico original dessa expressão, que
significa movimentar a alma das pessoas. Então, seduzir é animar. E animar significa dar vida. E isso é que nós queríamos fazer nessa disciplina. Tão difícil para todos nós. Era uma disciplina mediada pelas tecnologias. Era uma disciplina na metade da semana. Era mais ou menos 3 a 4 horas estando aí. Mas o tempo parecia não passar. Quando acabava, todo mundo ficava, opa, acabou já? Porque era tanta alegria. Eu acredito que a palavra-chave de nossas aulas das quarta-feira era alegria. A gente terminava uma aula e já estava aguardando a próxima para compartilhar. Então, em definitiva, nós poderíamos dizer que, em nosso caso, a morte não conseguiu ter a última palavra. Porque agora a vida ficou auto-esculpida nesses textos. E como muito bem falou Raquel, eles vão se espalhar. Eles vão estar agora como o canto dos pássaros. Quando você escuta o canto de um pássaro, ele fica dentro de você e vai embora, o pássaro, para cantar para outros que tenham ouvidos para escutar aquele canto e se alegrar por essas músicas. As músicas das narrativas que cada um de vocês escreveu vai agora a soar no ar e vai ressoar na alma daqueles que tenham ou que confiram para nós o privilégio de nós ler, como o caso de Raquel, de Regina, que com tanto carinho, com tanto respeito, poderíamos dizer, tomou nas suas mãos um exemplar de nosso livro para ler com carinho, com cuidado e mergulhar na vida de cada um de nós. É uma grande, como você falou, Liédia, uma obra-prima, ou seja, uma obra que contribui a consolidar o trabalho de cada um de vocês até agora e que é o alicerce para que cada um de vocês continue sua trajetória. Nós, professores, no meu caso particular, gosto de me comparar com pontes. Ponte tem que ser seguro, ponte tem que ser robusto, mas o ponte fica e o andante continua. Ponte cumpriu o seu papel. Em um momento da sua trajetória, vocês passaram acima do ponte. E agora fica o caminho aberto para cada um de vocês. Eu fico muito, muito, muito grato por essa oportunidade e também me parece que fazer o lançamento de um livro dessa forma, como nós estamos fazendo agora, constitui também uma prática que poderia ser usada para novos lançamentos. Geralmente, nos lançamentos se conhece muito pouco sobre o livro, sobre seus autores, e aí, geralmente, a gente não fica com muita vontade de continuar lendo o livro. Aqui, eu tenho que agradecer mais uma vez a Raquel, Regina
e todos aí que aceitaram nosso convite para usar o espaço do seminário para lançar o livro, porque dessa forma o livro continua sua andadura, o livro continua com vida, o livro continua nas mãos da gente que deve ter esse livro nas suas mãos. Muito obrigado, Raquel, muito obrigado, Regina, muito obrigado a todos e a cada um de vocês por esse momento maravilhoso que para mim vai ficar guardado para sempre no meu coração. Abraços para todos e, bom, vamos lá. Fred, nós temos ainda uma pergunta. Nós é que agradecemos, Fred. Como eu falo, é uma honra, é um momento especial e participar desse momento com você, para nós também é muito enriquecedor. Obrigada, Fred, por suas falas. Todo esse contexto do momento em que esses textos foram escritos valorizam ainda mais essa obra. Então, muito obrigada pelas palavras. E a Rai, nossa Rai do GIEM, ela faz a seguinte colocação, e eu vou pedir para a Liédia comentar. Ela fala o seguinte, na verdade uma pergunta: por meio das trocas interativas, afetivas e situações de comunicação provocadas por essas experiências, foi possível analisar mudanças nas práticas pedagógicas dos participantes, dos participantes pós-formação? Antes de você falar, Liédia, eu vi aqui no YouTube que uma pessoa já respondeu, e o meu fechou aqui, um minutinho, que uma das autoras já respondeu, que foi a professora Kilma, e escreveu assim para a Rai. Sim, Rai, certamente somos pessoas e professores melhores após vivenciarmos essa experiência. Aprendemos muito. Aí, se você puder complementar... Aí, agora ela colocou aqui, se você puder complementar, Liédia, eu agradeço. E após a sua fala, nós chamaremos a professora Regina para poder concluir. Pode falar. Que pergunta linda, Rai, porque me dá, é linda, eu digo linda porque me dá a oportunidade de dizer primeiro uma coisa. Quando você pergunta, né, se é possível analisar mudanças nas práticas pedagógicas das participantes pós-formação, eu começo por esse final. Não seria uma pós-formação, porque a gente está em constante formação. Não temos uma pós, nunca se acaba. Então, a gente continua se formando, se autoformando, formando os outros, porque o grupo era formado, em sua grande maioria, por professores e professoras, por mestrandos e doutorandos, que estavam ali sempre em busca de algo mais, porque a gente tem muita consciência de que somos seres inacabados, incompletos, né? A gente nunca vai estar completo. E então eu não diria, eu não sei se eu não sei se eu responderia. Pois não? Alguém está falando? Tem uma voz. Ok. Eu não responderia se é possível analisar essas mudanças, porque as mudanças continuam acontecendo, né? Eu tiro por mim. Não paro de me formar, não paro de continuar sempre em processo de formação e de autoformação, porque eu sei que tenho em minhas mãos muitos sujeitos que querem, precisam estar se formando e, de certa forma, também dependem de mim. As mudanças ocorreram até o momento, até aqui? Sim, muitas mudanças. A Kilma já disse aí, foram muitas mudanças pessoais, muitas mudanças profissionais. No meu caso, porque eu só posso responder por mim exatamente, né? Foram mudanças pessoais porque eu agucei muito mais o meu lado sensível. Sempre fui muito sensível, mas eu agucei muito mais. Hoje, quando eu escrevo, eu dou um toque de sensibilidade em tudo, mesmo em situações extremamente acadêmicas e científicas, né? Como profissional, e como eu mudei, Rai, como eu mudei. Cada momento que eu entro numa sala de aula, né? Eu sou uma nova pessoa, uma nova profissional, eu sou alguém que tem sempre algo novo, estou sempre em uma busca incessante
por novos conhecimentos, né? Eu lembro quando eu faço uma autoavaliação e me projeto para o passado, eu lembro como eu fiz lá na minha escrita no capítulo, quando eu falava assim, como eu era tímida, né? Meu primeiro livro sendo pego numa biblioteca pública foi um momento de sublimação, mas até chegar a esse momento de sublimação, eu tinha uma barreira imensa me impedindo de chegar até lá. Mas era uma barreira imensa, que era a barreira da timidez. Eu era extremamente tímida, né? Até o momento eu chegar e dizer para mim mesma, eu desejo, eu quero crescer. Então, eu vou atravessar essa avenida, vou chegar a esta biblioteca, eu sei que ao chegar lá, eu vou crescer, eu vou melhorar, eu vou me aperfeiçoar. E assim foi, sabe, Raio? E assim foi. E até hoje eu continuo encarando mesmo aqueles desafios que eu considero assim imensos e grandiosos. Dá medo? Dá, mas eu vou lá. Eu lembro sempre daquela menina dos 10 anos que se deixava levar pela timidez, até um dia chegar e dizer, não vou deixar a timidez tomar conta de mim. Eu vou lá, porque se eu ficar assim, eu não chegarei a lugar algum. E foi esse primeiro passo que me fez chegar aqui. Então, esses momentos, esses diálogos que nós tivemos ali, como o professor Fred tão bem representou, eram quartas-feiras lindas. Gente, eu lembro que teve um momento que chegou quase 1 hora da tarde e a gente lá, ninguém cansado, muito pelo contrário, a gente querendo mais, né? A gente parava porque tinha as outras obrigações e a fome apertando também, né? Mas, assim, a gente via como nós éramos aguçados pelo professor Fred a crescer. Eu lembro do frio na barriga que eu tive quando ele chegou para mim e disse, a próxima aula quem vai ministrar é você, Légia, leia tal texto, você... Meu Deus, eu digo, oi, e o texto era em espanhol, olha aí, outro desafio. E o texto era do professor Fred. Eu, meu Deus, como assim eu vou falar sobre o texto do professor Fred com ele à minha frente? Eu não tenho essa competência. Mas aí eu pensei, eu tenho o que eu puder dar naquele momento, né? E assim eu fui. Então, a gente vê, Rai, a cada momento, primeiro porque, como diz o grande Bakhtin, né, a linguagem é interação. Nós constituímos a linguagem assim como ela nos constitui. Então, não tem como estar em momentos de interação, estar em momentos de partilhas de conhecimentos, num grupo extremamente atento, num grupo sensível, num grupo que tem muito a contribuir, não tem como não crescer, não tem como se desenvolver. Né? Então, mas a gente continua nesse processo de formação, né? Um processo formativo constante. Acredito Obrigada. que eu pergunta de Rai. Obrigada, muito bem respondida. A Rai, então, complementa. Perguntei porque essas disciplinas que nos atravessam nos mudam e nos mobilizam para continuar construindo no ofício docente, mas com uma identidade transformada. Parabéns a todo o grupo pelo momento. São as palavras da Rai. Então, agora, o Francisco de Oliveira Neto. Desculpa um momento, Raquel, para acrescentar. Ela disse, Rai disse, uma identidade transformada, mas é uma identidade em transformação constante. Ela é dinâmica, essa identidade muda constantemente quando cada um de nós se apropria das suas próprias vivências e compartilha com as vivências de outro. Mas gostaria de destacar um aspecto da estratégia utilizada, que é a seguinte: era só um livro, mas cada um escrevia um capítulo. Teoricamente, por trás disso, está a essência da estratégia. É desenvolver
um projeto coletivo que tenha uma significatividade singular. O projeto coletivo é o livro, era um livro. E a significatividade singular era o capítulo de cada um. De tal forma que o projeto coletivo contribui a apoiar a singularidade de cada um deles, mas cada um se sentia comprometido, não só com seu texto próprio, sino com a obra completa. E isso movimenta, e é uma proposta, digamos assim, formativa que nos gostaria continuar desenvolvendo. Isso movimenta o grupo. O grupo opera como uma força que faz que nenhum dos que está participando desista. O grupo alenta, o grupo estimula, o grupo provoca, não, eu não vou ficar por fora, eu quero estar aí, etc. Então, eu acho que esse é um elemento importante para destacar do ponto de vista formativo e pedagógico do que está por trás desse trabalho. Obrigada, Fred. O professor Francisco de Oliveira Neto acrescenta: eu, enquanto professor de matemática, autor de um dos capítulos e lapidado pelo professor Fred, enxergo hoje o meu estudante e o conhecimento matemático de forma mais humanizada. Ou seja, tivemos várias respostas, né, para Rai, e agora nós vamos encaminhar para a finalização. Para isso, a gente vai chamar ou o vídeo ou a Regina, quem é que vem aí? Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Thiago e sou do curso de música. Em 2021 eu tive a alegria de estar pagando a disciplina com o professor Fred. Em 2013 terminei minha especialização e até o ano de 2021 não ingressei em nenhum curso na universidade. Estava atuando como professor apenas na prefeitura de Natal. E ingressar nessa disciplina como aluno especial, para mim foi algo que mudou assim a minha vida, né? Em 2021 a gente vive um contexto muito complicado, né? A gente estava numa pandemia e mesmo à distância, por muitas vezes eu me senti abraçado, né? Pela turma, pelo professor que conduziu muito bem a disciplina. E até me recordo de um momento em que eu estava muito apreensivo em relação à reflexão que a gente ia fazer sobre os textos. E quando foi começar a aula, o professor começou com uma música, né? Então quebrou aquele momento ali, eu me senti muito mais calmo, muito mais tranquilo. E eram momentos também assim de muito aprendizado com os colegas, né? Eles traziam reflexões e coisas que que eles traziam sobre o texto que eu, poxa, não tinha pensado por esse lado, né? E foi muito importante em relação ao aprendizado. E participar desse livro, para mim, foi uma grande honra, ver essas histórias, né? E poder parar e refletir um pouco sobre essas histórias que estão passando pela nossa vida, né? Nesse contexto como professores e professoras. E para mim algumas histórias foram bem marcantes, como a história de Liégia, que ela fala sobre a biblioteca de Ceará Mirim, e logo quando eu li eu já pensei na biblioteca Câmara Cascudo, né, que quando eu fazia o ensino médio, ela foi uma biblioteca que me marcou muito também. Então eu sou muito grato por poder participar desse livro, por ter pago essa disciplina. Eu já estou terminando o meu mestrado e eu queria deixar um abraço a todos e todas. Que bom que deu certo esse lindo depoimento de mais um autor. Eu quero desejar uma boa tarde para todos e agora nós vamos chamar a Regina para fazer o encerramento.
Obrigada, Fred, obrigada, Liedja, e a todos que contribuíram, que trouxeram seus entendimentos, suas sensações e suas emoções. E aí eu vou participar também. Eu quero expressar aqui essas marcas, não é? As marcas que essa leitura me proporcionou. E aí, Fred, eu vou pedir licença e eu quero ler aqui rapidamente algumas passagens, são 3 passagens, tá? Uma delas está na página 13, né, que explica um pouco a própria escolha pelo título, né? Então, na página 13, logo na apresentação do livro, né, você já recebe os curiosos e os leitores da seguinte maneira, né? Você já fala: a simbologia anunciada na expressão autoesculturas escritas remete à recuperação, mediante produções de narrativas autobiográficas, das lembranças que marcaram a trajetória de vida de cada estudante. Estudantes diversos, jovens, né? Médios jovens, né? Estudantes de todas as idades e com todas as experiências, pessoas de diferentes áreas que ali, juntos na disciplina, viveram a experiência de rememorar esse passado. E esse passado que tem marcas que a escola e que a relação, né, entre professores e formadores deixam em cada um de nós. Marcas boas, outras nem tanto, como a Raquel mesmo disse. E o mais importante é rememorar para tomar consciência e avançar a partir dessa consciência, do entendimento. Então, isso o livro traz a cada capítulo, né? Ele inspira a gente a recuperar nesse nosso passado também aquilo que nos marcou e que nos incentivou, aquilo que nos, talvez assim, puxou para trás e que a gente precisa resolver e avançar. Então, você termina a leitura sempre com essa certeza. Eu quero avançar, eu quero seguir os meus estudos e eu quero sempre estar na companhia das pessoas. Eu quero me fortalecer nessa companhia, tá? E aí, Gien e a todos que nos escutam, é exatamente isso que a gente precisa, nos fortalecer na presença do outro, não é? E fazer ciência e fazer, né, progredir, socializar conhecimento, mas sem deixar de lado o humano, né? Esse olhar atencioso para o outro, esse abraço sincero, essa escuta sincera que a gente precisa, né? Então, tudo isso são palavras que nos fortalecem no GIEM e que nos dão a certeza de que a gente precisa continuar fazendo pesquisa, mas a gente precisa continuar fazendo isso respeitando todos os humanos que passam por nós, né? Todas as criaturas que estão aí ao nosso redor. E aí, na página 14, você diz o seguinte, que esta escolha, né, não é aleatória, né? E que também não segue nenhum trajeto retilíneo e nem cronológico. Ao contrário, tá? Então, você já prepara o leitor. Leitor, você vai ter que sair da caixa para ler esse livro, porque você vai ser convidado a uma insubordinação criativa e acadêmica a todo momento. Não venha com as amarras costumeiras que a ciência o impôs. Não venha com isso, porque aqui você vai ser desconstruído, né? Porque aqui o tempo não é o tempo do relógio, é o tempo dos afetos. Isso lá na página 14, Fred, tá? Depois você continua, né? É preciso salientar a necessidade de conciliar os discursos das ciências e das artes,
Ambas são partes da condição humana. E você vai além, você diz que o cientista mergulha como um arqueólogo nas suas fontes de informação, à procura dos vestígios de que tem deixado, né, os processos, e depois vai contemplá-los e vai interpretá-los. Destarte todos esses aspectos exigem a sensibilidade e a capacidade, perspectivas próprias de um artista. Então, percebam, né, o quanto a ciência e as artes podem e devem, né, estabelecer aí fortes diálogos. E aí eu quero encerrar esse meu momento, tá, extremamente marcada por essa leitura, pedindo licença para a Alexandra e Alfred, que no capítulo 1 colocam um poema chamado Desenho, de Cecília Meirelles, de 2000, aqui está datado de 2021, né? E aí eu quero fechar essa minha fala com esse poema, né? Cumprimentando já a Alexandra também, que é autora do capítulo 1. E que eu tive a felicidade de estar na sua banca, né, de defesa. Então, Desenho, de Cecília Meirelles. Traça a reta e a curva, a quebrada e a sinuosa. Tudo é preciso. De tudo viverás. Cuida com exatidão da perpendicular e das paralelas perfeitas, com apurado rigor. Sem esquadro, sem nível, sem fio de prumo. Traçarás perspectivas, projetarás estruturas. Número, ritmo, distância, dimensão. Tens os teus olhos, o teu pulso, a tua memória. Construirás os labirintos impermanentes que sucessivamente habitarás. Todos os dias estarás refazendo o teu desenho. Não te fadigues logo. Tens trabalho para toda a vida. Somos sempre um pouco menos do que pensávamos, raramente um pouco mais. Parabéns a todos e a todas que esculpiram todas essas palavras e nos auxiliaram nesse movimento em busca, né, de uma humanidade melhor para todos nós, de ambientes mais saudáveis, para a gente continuar estudando, formando e fazendo pesquisa. Muito obrigada. Eu vou pedir a Liédia que faça as palavras de agradecimento em nome de todos nós. Liédia. Então, vamos lá, né? Mais uma vez, só evidenciando o quão emocionada eu estou, o quão radiante de alegria eu estou por estar vivendo esse momento. Então, não tem como não começar com agradecimentos, primeiro a Deus, né? Por estarmos aqui, por estar concedendo mais essa oportunidade na vida, que é mais um momento formativo. Estamos em mais um momento formativo. Agradecer, depois de Deus, agradecer ao professor Fred. Muito, muito, muito obrigada, professor Fred, por nos iluminar, por nos seduzir, por nos orientar e por nos conceder essa oportunidade de desenvolver a sensibilidade que é nato do Senhor, né? É você, é o seu sobrenome. Gratidão imensa. Gratidão às professoras Raquel e Regina pelas leituras, por esse carinho tão lindo nas palavras de vocês, seja em momentos extremamente autorais, quando se debruçaram na interpretação do que conseguiram processar de imediato nos textos dos autoescultores e das autoescultoras, né? Mas também os recortes que foram trazendo para
costurar mesmo, tecer esses momentos, que é momento autoral, essa construção do que eu tenho a dizer, que é constituído também pelo dizer dos outros, né? Essa constituição mútua. Gratidão pelas leituras atenciosas, cuidadosas e carinhosas, que eu não tenho dúvida que vocês colocaram nesta obra, né? Agradecer também a professora, desculpem o nome, gente, me deu um branco, que está aí na administração, né, da ferramenta. A Cleia. Cleia, isso, desculpa, Cleia, são muitos nomes. Gratidão, Cleia, por esse apoio aqui também, por estar conosco, vivenciando esse momento tão lindo, né? E finalizo agradecendo aos meus colegas autoescultores e autoescultoras, né? Gratidão imensa por terem feito parte também da minha vida e por também ter me constituído. Espero que a gente tenha, que esse seja só mais um, né? Para alguns talvez tenha sido o primeiro, para outros não, mas que não seja o último livro, a última obra escrita, seja científica, artística, memorialística, seja em que estilo for. Espero que a gente só dê continuidade a isso que é tão importante na vida de um ser humano, que é colocar em atividade a linguagem, né? Para continuar constituindo o outro e se constituindo. Gratidão imensa também aos colegas que, direto ou indiretamente, contribuíram para essas escritas, né? Por tantas vozes, principalmente os familiares, que a gente vê isso registrado em todos os capítulos, né? O papel crucial, fundamental, que foi a família de cada um nesse primeiro embarque ao mundo da vida, né? Essa vida que a gente tem. Gratidão imensa. Fiquem todos com Deus. Amém. Bom, tchau. Muito obrigado. Ficam convidados escultoras e escultores para nos encontrar agora no Google Meet. Espaço aí de pós-lançamento. E aí tínhamos pré-lançamento, lançamento e agora pós-lançamento. Estão convidados. Tchau, tchau. Obrigado.